Começou. Boa noite, somos a equipe Engen e hoje nós vamos apresentar as próximas etapas do nosso projeto. Aqui no caso é a parte 3 e a parte 4 do nosso projeto. Eu vou começar falando sobre a parte 3, onde essa etapa se refere ao dimensionamento do trocador de calor e da torre de resfriamento do nosso sistema. Começando com o trocador, o processo não se faz necessário da demanda de temperatura do processo 2 ser diferente da gerada pelo reator. Então, primeiramente, para a gente dimensionar o trocador de calor, a gente precisa determinar a superfície da troca de calor. Onde, primeiro, para a gente chegar na equação, né, de tudo que a gente precisa na equação, a gente calcula primeiro a diferença de temperatura média logarítmica, que está demonstrada na equação. Para calcular ela, nós precisamos da T7, que é a temperatura no trocador de calor, onde a gente acha ela através dessa próxima equação. E com esses valores, né, a gente consegue achar a área do trocador de calor. E também, pode passar? Para poder calcular a área, nós também temos que achar nossa Q útil, que é o calor útil do processo. E com todos esses valores achados, a gente pode encontrar a área do trocador de calor. Já para selecionar a torre de resfriamento, que fornece o fluido frio para o trocador de calor, a gente precisa determinar o fator de capacidade e a vazão volumétrica. Para encontrar. Pode passar. Não tá aí ainda. Para encontrar o fator da capacidade, a gente utiliza o salto térmico e a aproximação de temperatura de bulbo úmido. Aí na equação. Não, volta. Isso. Que é essa equação aí da temperatura de bulbo úmido. E para encontrar a vazão volumétrica, a gente precisa determinar a vazão máxima da água da torre, que a gente utiliza essa equação volta. A gente utiliza essa equação com o Q útil, o CP e a variação de temperatura. Achou a temperatura do bulbo e a vazão máxima da água, a gente consegue determinar a vazão volumétrica pela equação ali. E agora o Felipe. Agora a gente vai dimensionar o nosso trocador de calor e a nossa torre de resfriamento. Para a gente definir o nosso temperatura 8, a gente utilizou uma tabela, um catálogo de trocador de torre de resfriamento, onde a gente encontra a temperatura de bulbo úmido, que a gente utilizou a de Ponta Porã, que é de 26 graus, e pode passar? E para essa temperatura, a gente utilizou uma margem de 3 graus. Então, a nossa temperatura 8 é de 29 graus. Pode voltar. Pode deixar aí. O nosso salto térmico foi estabilizado em 13 graus. E com isso, a gente substitui na equação de T7 e encontra uma temperatura na saída do trocador de calor de 42 graus, que entra no nosso torre de resfriamento. Com esses valores, a gente consegue já substituir na nossa equação de temperatura logarítmica e a gente consegue encontrar um valor de 94 graus. Para a gente calcular a nossa área, a gente precisa encontrar também o calor útil. E a gente considerou o CP, que é da água, de 4,18, e substituindo a gente encontrou de 256 kW. Substituindo, a gente encontrou uma área do nosso trocador de calor de 2,10 metros quadrados. Pode passar. No trocador de calor, as tubulações do processo, não há troca entre a tubulação, então a gente utilizou um trocador simples, casco-tubo, de corrente opostas. Agora, no dimensionamento da torre de resfriamento, a gente precisa determinar o fator de capacidade, que a gente utiliza na fórmula a gente utiliza uma tabela do nosso catálogo,
E os valores da tabela que a gente utiliza para encontrar são os valores de bulbo úmido, que é esse valor de 3 graus, e o nosso salto térmico. E com os nossos valores de 13, a gente considerou 14 na nossa tabela, e o valor de variação de temperatura de bulbo úmido, a gente usou 3 e encontrou uma capacidade, um fator de capacidade de 5,2. Pode passar. Bom, aqui como a Júlia já demonstrou na fórmula lá de cima, né? A gente tem a nossa vazão máxima, que a gente usou em relação à temperatura 7 e temperatura 8. Para uma margem de segurança, a gente usou a variação de 20% ali por questão de segurança. Aí aqui a gente tem a demonstração da fórmula, que a gente encontra a vazão máxima de 20,417 e uma massa aqui de 5,16. Como o nosso fator de capacidade é 5,2 e a nossa vazão volumétrica de 20,417, a gente chegou nos seguintes dados na tabela abaixo, que é essa tabela aqui no inferior do slide. Aí, com todos esses cálculos que a gente já fez até aqui, a gente chegou nos seguintes valores. Esses valores aqui são os valores da nossa torre de resfriamento e do nosso trocador de calor. Bom, agora na fase 4 do projeto, a gente vai focar mais na determinação dos preços dos custos do projeto em si, né? O sistema que a gente está projetando usa água de fonte externa e também admite novas águas para funcionamento do processo. Com esse formato do uso de água e o custo de tratamento, como se ele é elevado devido ao tratamento químico necessário para evitar problemas nas tubulações e retirar a possibilidade de interferência nas trocas de calor e no fluxo de vapor e água que podem causar diminuição da eficiência do processo. Com um custo de R$ 18 por metro cúbico de água, é possível calcular a economia no sistema, que fica R$ 272.471,04 por ano. Com reaproveitamento de líquido descartado ao final do processo 2, a gente pode reduzir esse custo, né? Outra opção seria misturar o líquido que vem do tanque dos condensados, que foi retirado entre o gerador de vapor e o reator. Só que mesmo com esses cuidados, não é possível reutilizar totalmente a água, pois a gente tem que considerar que tem vazamentos na tubulação e outros pontos que impedem a água de ser reutilizada. Por isso é necessário utilizar uma pequena quantidade de água em temperatura ambiente. A água que entra no processo possui uma temperatura mais alta e uma mesma pressão, resultando em mais energia e causando economia no gerador de vapor. Então, a energia gerada na caldeira pode ser menor, trazendo, consequentemente, né, uma economia de combustível. Pode passar para o próximo slide. Bom, com a temperatura na saída do processo 2 se mantendo constante para a entrada no processo 1, a gente pode definir que a T5 original é de 25 graus, a T5 modificada é de 33,64 graus, P5 original e modificada se mantém, a entalpia 5 original é 106,8 kJ por quilograma e a modificada é 142,8 kJ por quilograma. T1 se mantém constante entre original e modificada, e a mesma coisa para P1 e para entalpia 1. Próximo slide para passar. Calcular a quantidade de combustível, né, modificada, a gente tem que a vazão máxima de água é 0,48 kg por segundo, eficiência de caldeira 0,8 ou 80%, entalpia de saída da caldeira H1 ali, demonstrada é 2.800 kJ por quilograma, poder calorífico, né, inferior PCI é igual a 40.124,56 kJ por quilograma. Então, usando essa equação de baixo aí, passa para o Jorge, que vai vir com os resultados. Bom, agora eu vou mostrar os resultados finais. Bom, a gente utilizou aquela fórmula anterior para encontrar o MC, que é a quantidade de combustível modificada. O original era 0,0407 kg por segundo e modificado foi para 0,0397 kg por segundo.
uma diferença de 0,01 kg por segundo, que pode parecer pequena, mas quando passa para os cálculos dos valores reais mesmo, a diferença é boa no preço final. Pode passar. Então, considerando o combustível óleo P1 que a gente escolheu na fase 2, que tem um custo de R$ 2.700 por tonelada, e considerando o ano com 8.670 horas, a gente consegue encontrar o custo total por ano do original e do modificado. O original, igual eu falei antes, era 0,0407, transformando para tonelada ano vai para conseguir fazer o cálculo com o preço do óleo, vai para 1.283,51 e modificado vai para 1.251,91. Passando isso para os custos em reais, a gente tem o original sendo mais caro, de R$ 3.465.491 reais, e o modificado R$ 3.380.343 reais, dando uma diferença e uma economia de R$ 85.147 reais no combustível. Pode passar. Agora a gente vai mostrar a economia que teve no tratamento de água. Considerando a densidade de 1.000 kg por metro cúbico e o valor do tratamento de água que foi citado anteriormente de R$ 18 por metros cúbicos, a gente tem uma economia total do tratamento de água de R$ 270.471 reais. E somando as economias que teve no combustível e no tratamento de água, tem e usando o reaproveitamento de líquido que o Henrique citou anteriormente, é possível ter uma economia de R$ 357.618,24 por ano fazendo esse reaproveitamento de líquido. Então essa foi a fase 3, a fase 4 do projeto, e aqui a gente finaliza então todas as etapas do projeto, que todas as fases tiveram seus requisitos cumpridos, e aqui a gente finaliza o nosso projeto.